O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus de fato é misericórdia. Deus é misericórdia, Deus é graça. É isso que se traduz pelo nome João. Ele, na sua graça e na sua misericórdia, fez para nós esse dia. Ele fez para nós esse tempo. É necessário que nesse tempo nós tenhamos a coragem necessária para fazermos valer o batismo que nos lavou, o Espírito que nos dá vida nova e o sangue que nos redimiu. Ouvindo a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, na liturgia da tarde nós nos debruçaremos sobre o Evangelho de João. Ao ouvirmos os Atos dos Apóstolos, que narra as primeiras dificuldades dos primeiros discípulos, que começam a ser perseguidos simplesmente porque falam de Jesus. Simplesmente porque anunciam a palavra da vida. Simplesmente porque deixam-se concretizar na sua história aquilo que é o propósito que o Senhor já nos indicou lá atrás. Vinde após mim, eu farei de vós pescadores de homens. Eles, na dificuldade daquele tempo, ao serem perseguidos, poderiam desistir, mas assumem continuar. No entanto, que uma das preces é justamente essa. Agora, Senhor, lá no versículo 29 do capítulo 4. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu servo Jesus. O tempo não é fácil, as dificuldades são muitas. Começam a ser perseguidos porque anunciam a palavra. E é preciso ter coragem para anunciar e fazer valer a palavra na nossa história. É preciso ter coragem para enfrentar calúnias, difamações. É necessário ter coragem para continuar firme, com a consciência tranquila, a fim de que
a missão de cada um de nós, recebida no batismo que nos deu vida nova, seja cumprida. Sim, o batismo que nos deu vida nova e nos desprendeu de uma condição de pensarmos somente em nós, pensarmos somente nos nossos próprios interesses, ficarmos fechados em nós mesmos. Por isso que ontem na liturgia, me recordo bem que às 15h eu citei isso. Tomé é o exemplo daquele que se fecha em si mesmo. Pensa no Senhor somente conceitualmente, mas não sabe experimentá-lo no cotidiano da história. Fazer valer o batismo que nos lavou, que nos fez igreja. Igreja, não igrejinhas. Igreja, grupo daqueles que foram chamados pelo Senhor e assumiram a sua vocação, mesmo diante das perseguições e das dificuldades de se anunciar a palavra. O batismo nos deu uma vida nova, uma oportunidade nova, a começar pelo simples fato de que nós nunca mais estaremos sozinhos, sempre estaremos com o Senhor. O que fará a grande diferença é para onde nós olharemos. Nós olharemos para Ele ou olharemos para todas as dificuldades que estão no nosso meio. Tem um ditado antigo que diz: um olho no peixe e o outro no gato. Devemos ter a ciência das dificuldades do tempo presente, mas devemos ter o coração afixado e o olhar muito atento ao que o Senhor nos diz, o que a sua palavra nos indica. De tal modo que, tendo recebido uma vida nova, completamente diferente, com o compromisso de não ser mais reclinada sobre si mesmo, voltada para si mesmo, mas que tenha o Senhor nosso Deus, a coluna que nos guia pelas escuridões da história, guiando nossos passos, que nós possamos ter o coração aberto e os olhos fixos nele, a fim de que saibamos, aonde quer que nós cheguemos, devemos ser anunciadores do Deus que é graça e que é misericórdia. Se o batismo nos redimiu, o Espírito, se o batismo nos deu vida nova, o Espírito na sua graça, nos inspira a atualizar a sua palavra. O batismo nos dá uma vida nova pela força do Espírito, de tal modo que possamos corajosamente atualizar a força de sua palavra no meio da nossa sociedade e marcar que nós somos livres. Nenhuma corrente, nenhum decreto, ninguém é mais importante do que a consciência de fazer o dever para com o bem e com a vida se cumprir. Aqui, meu irmão, minha irmã, nesta liturgia, felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. O Senhor nos chamou a sermos pescadores de homens. O Senhor nos fez presença sua, nos deu a verdadeira liberdade por uma vida que é completamente nova, visto que o batismo nos lavou de toda maldade. Agora a pergunta no tempo presente é: qual a vida que nós levamos? De homens livres, que são capazes de olhar para o Evangelho e para o contexto atual da nossa sociedade, e mais do que simplesmente ficarmos com pedaços do que nos dizem, procurarmos conhecer com profundidade o que realmente marca os dramas do nosso tempo. O que realmente está nos prendendo? É o fato de nós não podermos ir aqui ou ali? Ou é o egoísmo de alguns
que tentam fazer com que nós acreditemos que, na verdade, aquilo que nós nunca pudemos fazer, nunca pudemos ir para todos os cantos, nunca pudemos fazer tudo o que queríamos, nunca. Até porque quem faz o que quer é escravo da vontade. Nos enganar com essa falsa liberdade, ou ter a consciência que a verdadeira liberdade é termos, depois de pensado bem, escolhido fazer o que é correto para nós e para os outros. Os discípulos rezam: dá-nos coragem para anunciar a tua palavra, porque o tempo não é fácil. E neste caminho que nós estamos, é tão importante que nós possamos colocar a nossa esperança no Senhor e possamos, de verdade, com consciência e responsabilidade, discernir bem o que devemos e como devemos agir, discernir bem o que devemos e como devemos falar, discernir bem o que devemos fazer e ser no meio do mundo. No dia de hoje, nessa manhã, que nós possamos fazer valer a graça dos filhos de Deus que conhecem a riqueza de anunciar a palavra, não só proclamando-a com os lábios, não só a partir de ideias ou nas redes sociais, mas que nós assumamos proclamar a palavra pela coerência de cuidar, de zelar e de ser o melhor que nós podemos para o mundo no qual nós estamos, porque as dificuldades sempre vão existir. O que fará a diferença é se nós teremos ou não homens e mulheres de fibra o suficiente para fazer valer a graça que receberam no dia do batismo, de tal modo que sejam realmente graça de Deus no meio dos homens. E o que mais espanta é que os relatos antigos dizem que os primeiros cristãos, ainda que perseguidos, tinham uma força imensa, porque sabiam onde estava a esperança de cada um deles. Nós temos uma força gigantesca. É necessário que nós redescobramos a nossa esperança e caminhemos com Ele, como igreja. Não como pequenos guetos, grupos ideológicos, mas como igreja. E nos comprometamos com que os sinais e prodígios da vida vencendo a morte em todas as suas faces se faça presente aonde quer que nós estejamos. Que o Senhor nos ajude a ter a coragem necessária para ser presença da palavra neste mundo tão conturbado. Confiando no Senhor da misericórdia, no Senhor da vida, no Senhor que é graça e esperança, apresentemos nossas preces.